Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Hoje é 29 de dezembro de 2023, sexta-feira. Eu estou falando um pouco sobre as simbologias de Natal, amém? Ontem eu falei sobre a guirlanda, hoje vou falar um pouco sobre o presépio. Um texto aqui para a nossa meditação. Lucas capítulo 2, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém? O contexto desse texto é onde está acontecendo o primeiro recenseamento, a Bíblia registra isso, e todo o povo tinha que voltar à sua cidade de origem para fazer o recenseamento, e Maria e José eram da origem de Davi, então foram para a cidade de Belém, que é a cidade de Davi, para serem recenseados, tá certo? E nesse contexto também vai acontecer a visita dos pastores no nascimento de Cristo, né? A visita dos magos, que eu não sei se foi ali quando Jesus estava lá ou um pouco à frente, isso a gente pode procurar entender, mas a visita dos magos, a visita dos pastores e o contexto ali onde estava havendo o recenseamento, tá certo? O texto diz, e deu à luz a seu filho primogênito. Eu quero chamar a atenção para um detalhe, que o texto diz a seu filho primogênito. Primeiro, Maria teve parto normal, amém? Então, parto normal de Maria, e diz que ela teve o seu filho primogênito. Primogênito é o primeiro de uma sequência de outros filhos, tá certo? Então, isso, só por esse termo já dá para entender que Maria teve outros filhos, porque senão teria dito unigênito, porque o unigênito é um casal que só tem um filho, é o único filho do casal. Jesus é unigênito com relação a ser filho de Deus, tá certo? Mas com relação a Maria, ele é o primogênito, portanto, isso dá para a gente entender claramente, entendendo que primogênito é o primeiro de uma sequência de outros que virão depois, então Maria com certeza teve mais filho. Marcos no capítulo 6 vai registrar isso, tá certo? E diz que o deitou numa manjedoura. Ora, era o lugar disponível, era onde ele estava hospedado. Tinha que deitar na manjedoura mesmo, não ia ficar com o menino no braço o resto da noite, os dias que fosse. Então, deitou na manjedoura, era o lugar disponível, onde eles estavam hospedados, tá certo? Não vejo nada demais com relação a isso, colocar na manjedoura. Se tivesse no hotel, eu teria botado numa cama, né? Mas estavam na manjedoura, estavam no lugar onde os animais ficavam, o local disponível era a manjedoura, Cristo foi colocado na manjedoura. Era o local disponível que José e Maria tinham naquele momento, tá certo? Aí o texto vai dizer, porque não havia lugar para estes na estalagem. Ora, uma cidade que estava recebendo muita gente, as estalagens estavam todas ocupadas. José e Maria devem ter chegado um pouco atrasado, e no jumento, né? De longe, e não encontraram lugar. Eles foram acomodados nas estalagens, que isso também era costume naquele contexto, as pessoas já deixavam preparado as estalagens, porque sabia que se lotasse as casas, onde poderia ficar com mais conforto, iam colocando as pessoas nas estalagens. Isso era uma condição comum. A gente pode pensar que isso significa a simplicidade de Jesus. Sim, também podemos entender isso, a simplificar que o rei dos reis veio ao mundo, nasceu na manjedoura, a simplicidade de Jesus. Mas para mim a simplicidade de Jesus ela vai se destacar muito mais quando ele, na sua vida, em ter aceitado aquela condição de morrer, de ir para a cruz. Então isso representa lavar os pés de discípulo. Então a simplicidade de Jesus ela vai ser representada no que ele faz, tá certo? Jesus é totalmente contrário dos religiosos. Ele age com simplicidade, apesar de ser o Filho de Deus, né? Eu acho isso muito interessante. Então o texto diz isso, e vai ter o contexto desse texto, onde diz que os pastores, os anjos anunciaram, né, aquela visão que os pastores tiveram e vieram a Jerusalém para ver o Filho de Deus que tinha nascido, né? Então isso é muito importante. Amém? Portanto, essa condição é natural de uma cidade que está cheia de gente. Quem chega por último vai ficar no lugar, no hotel onde não tem muita, que vai ficando por último, tá certo?
Eu já viajei para Kansas que eu tive que dormir em qualquer lugar porque não tinha onde hospedar mais, tá certo? Agora, a minha pergunta, porque eu estou falando sobre o presépio, que relação tem isso com o presépio, tá certo? Cristo nasceu é a maior realidade do cristianismo, do cristianismo, o nascimento de Cristo, isso é fundamental. Ele mudou a história, as coisas são contadas antes e depois de Jesus. Amém? Então, antes de Jesus e depois de Jesus é o que mudou a história, porque é o Filho de Deus, tá certo? Mas qual é a relação que o nascimento de Cristo tem com o presépio? Eu vou falar de fatos históricos, tá certo? Porque isso são registrados, tá aí para a gente consultar e ver. A tradição católica, ela diz que o primeiro presépio foi montado por São Francisco, tá certo? Isso no ano de 1223, São Francisco montou o primeiro presépio, e a ideia é que ele queria representar para as pessoas simples do campo, que não tinha muita leitura, que não conseguiu entender através da leitura, ele fez a montagem para representar esse nascimento de Cristo, para que as pessoas pudessem ter maior entendimento. Eu acho isso muito, muito importante, porque São Francisco teve essa ideia, porque queria representar, para dar entendimento às pessoas, ele criou esse cenário da manjedoura, né, e para que as pessoas pudessem entender com mais facilidade. Isso é muito inteligente, é muito importante. Mas o que vai me chamar a atenção é porque ela não é uma festa religiosa. O presépio não é uma celebração religiosa. Dizem que São Francisco teve essa ideia e depois isso foi incorporado ao cristianismo católico como celebração, tá certo? O advento da Igreja Católica, que é o calendário litúrgico, ele começa aí 4 domingos antes do Natal. Eu já expliquei para você que Natal é uma festa de origem pagã, que foi assimilada pelo cristianismo católico e colocou o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. Então, o presépio ele vai estar associado ao nascimento de Cristo. Apesar de São Francisco ter criado para fazer uma representação, ele não criou para adoração, certamente, porque ele criou para representar naquele instante que ele queria dar uma instrução para alguém. Mas o advento da Igreja Católica, que é o calendário litúrgico, ele vai começar aí 4 domingos antes do Natal. Isso, as 2 primeiras semanas está ligada à volta de Cristo e as 2 últimas semanas está ligada ao nascimento de Cristo, nascimento em si de Cristo, de uma forma assim, onde especialmente a última semana, que é de 17 a 24 de dezembro, eles dão um destaque assim para os preparativos de Natal. Amém? O presépio deve ter sido montado, porque essa é a tradição, já desde o advento, do primeiro 4 domingos antes do Natal, tá certo? Normalmente acontece no começo de dezembro. Essas celebrações estão tudo aglutinadas uma na outra, tá certo? Olha a data de 17 a 24 de dezembro, que essa data era onde celebrava o solstício, uma festa pagã romana, que foi associada com o cristianismo e formalizar a data do 25 de dezembro como nascimento de Cristo, quando a gente sabe que Cristo realmente não nasceu em 25 de dezembro. Então, associações das festas elas vão acabar se ligando a essas origens pagãs, tá certo? Com todo respeito, o advento é um calendário litúrgico, isso é muito legal, muito bacana, tem que ter essa organização, mas o problema é essa associação com essas celebrações que tem com relação às festas pagãs, tá certo? Assim, entre o Natal e o presépio, nesse período, vai ter essa ligação com a festa pagã, que era o Natal, e ele vai se encerrar lá no dia 6 de janeiro, que é uma festa que é celebrada em homenagem, de acordo com o catolicismo, aos reis magos que visitaram Jesus naquele contexto, tá certo? O que tem isso demais, né? Eu estou olhando aqui a questão da origem, que ela vai acabar tendo origem ligada a essas condições pagãs, infelizmente são colocadas, e a festa de reis, ela é uma festa pode ser vista como folclórica, tá certo? No Brasil, principalmente, foi trazido da Europa, e aí isso foi inserido, e hoje é uma festa folclórica muito bonita, tá certo? E essa relação com o Natal é exatamente o que me chama a atenção, é porque ela tem uma ligação ainda com essa condição de festa pagã.
tá certo? A Folia de Reis, também como é chamado Dia de Reis, ela é uma festa pagã e tem lá toda a sua característica. Isso deve ser visto como um festival folclórico trazido da Europa, e a gente tem que ter o cuidado para não adorar essas coisas, tá certo? Existe o zoroastrismo, que era uma religião lá do Império Persa, que foi de onde os reis magos vieram, então tem essa ligação aí com o zoroastrismo, que tinha lá dois deuses, parece que era três deuses, né? Um deus maior que criou dois menores, os dois menores, um era do bem, outro era do mal. Essa era a ideia do zoroastrismo, e eles ficavam brigando entre si, e tinha o do bem e do mal. O Hormuzd era o do bem, o outro nem me lembro o nome. Também celebrava ali uma festa com fogo aceso pelo poder desse Deus, tinha uma adoração ao fogo e ao sol. Então, essas ligações, não estou ligando o zoroastrismo com o presépio não, tá certo? Mas como os reis magos vêm dessa região e tem essa ideia, eles tinham essa ideia já de fazer a religião dos zoroastras, que tinha ligação com o paganismo diretamente, então estou lhe informando isso, tá certo? Mas a Folia de Reis, ela é uma festa, ela deve ser vista como uma festa folclórica, que no folclore está tudo certo, está tudo bonito, mas é uma tradição católica que está ligada ao nascimento de Jesus, que para o catolicismo é 25 de dezembro, e eu já afirmei para você, e a gente sabe historicamente que não foi 25 de dezembro, tá certo? Essa é uma data criada a partir de uma festa pagã dos romanos. E aí o presépio vai estar ligado a essa condição de paganismo, de certa forma, porque São Francisco criou isso apenas para esclarecer, explicar o nascimento de Cristo, porque a importância é o nascimento. O que vem ao redor, isso são as espinhas do peixe que a gente tira e joga fora, tá certo? Fica com o principal, que é o nascimento de Jesus, tá certo? Deve ser celebrado, homenageado, mas assim, essas coisas que têm ligação ao paganismo, a gente precisa ter um certo cuidado, tá bom? Deus te abençoe, o Senhor te dê um bom dia, coloque no seu coração essa compreensão do nascimento de Cristo, que ele possa nascer na tua vida. Esse nascer na vida do ser humano é através do Espírito Santo, está lá no capítulo 3 de João, leia lá que você vai ver uma coisa graciosa. Amém, querido? Deus te abençoe, Deus te guarde, e o Senhor seja contigo e te abençoe no nome de Jesus. Amém.